Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha em todas as plataformas digitais. Continue compartilhando. Deixe lá sua mensagem. Você assiste o podcast Resenha Política em todas as plataformas. E assiste também pelo site Rondônia Dinâmica e resenhapolitica.com. A TV Jovem Pan e a TV Rema também apresentam o nosso podcast. A Rema no sábado e domingo às 23 horas. E assista também pela rádio Jovem Pan News. Todas as plataformas, na rádio e na TV, você assiste o nosso podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios um dos advogados mais antigo no bom sentido, mais longevo, que é a verdadeira palavra. Mas longevo, já passou por tudo que é cargos públicos, fez uma belíssima carreira tanto na advocacia quanto no serviço público, foi conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, foi chefe da Casa Civil, enfim. Amadeu Machado, o gaúcho mais rondoniense de todos os rondonienses. Mais de meio século aqui no estado de Rondônia. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer entrevistá-lo pela essa vez primeira. O prazer é todo meu, Robson. Eu tenho acompanhado a tua performance aqui no Resenha Política, né, e admiro muito a desenvoltura e a liberalidade que tu praticas aqui em termos de jornalismo, e isso é muito instigante. Eu gosto muito disso. Eu te parabenizo e é um prazer para mim estar aqui contigo hoje, para esse bate-papo informal, que é a forma como tu conduzes o teu programa. E às vezes eu conduzo fazendo provocação. A primeira é que ele é gremista. Opa! Para com isso. Colorado, né? Colorado doente. Colorado doente. Meu pai levou tijolo e areia para construir o Beira-Rio. Foi mesmo? Foi. É verdade? É verdade. A comunidade lá se reuniu para fazer o Beira-Rio. Que época? Ele foi inaugurado em 1969. Então foi na década de 60 que o Beira-Rio foi construído. Falcão, na época, era juvenil, hoje fala juniores, né? Mas ele era juvenil. Ele andava com um carrinho de mão lá na obra da construção do Beira-Rio. Foi um lance muito bonito do Internacional na época. Doutor, e aí, esses 50 anos de Rondônia, o senhor acompanhou toda a trajetória desse estado, como esse estado, primeiro a transição de território para estado, o crescimento de Rondônia, essa pujança que tem hoje, tanto no agronegócio como também na agricultura familiar, que é um negócio fantástico. Rondônia é um grande produtor agrícola, né? É fenomenal. Como é que o senhor vê hoje Rondônia olhando de 50 anos para cá? É óbvio que cresceu e virou esse negócio fantástico. Eu vejo da seguinte... Mas as expectativas suas? Eu vejo da seguinte maneira. Eu cheguei aqui em 1973 e vim trabalhar no INCRA. O INCRA me contratou lá em Porto Alegre. Eu falo que troquei de porto, né? Eu saí do Alegre e vim para o Velho. E nós desenvolvemos aqui, naquela época, um trabalho fantástico, que foi recebermos aquela leva de imigrantes que vieram para ocupar, né, o chamamento que houve, aquela história toda, que na verdade foi uma forma de dar uma aliviada em pressões que já havia naquela região sul-sudeste, onde entrou a mecanização de lavoura. Era uma tensão agrícola, né? Havia, então tinha que aliviar aquilo lá e acharam Rondônia. Então nós tínhamos aqui um espaço imenso, são 24 milhões de hectares que tem Rondônia, onde nós identificamos, foi um trabalho que eu fiz na época, identificamos 1.200.000 hectares que tinham títulos definitivos ou do Amazonas ou do Mato Grosso. E o resto era terra devoluta. E nós tínhamos que dar destinação a isso. Então, a implantação dos projetos de colonização, onde foi dada preferência às pequenas propriedades. Todos os lotes dos projetos de colonização eram de 100 hectares, constando do título
já a reserva legal de 50%, que era o que determinava o Código Florestal da época. Então já está lá no título. 50% você explora, 50% você preserva. Não é novidade isso aí. Através desses projetos de colonização e de regularização fundiária, nós incentivamos essa miríade de pequenas propriedades que hoje permeiam o estado. São 120, 130, eu já ouvi falar em 180 mil pequenas propriedades que dão o suporte para essa pujança que hoje é o nosso estado. Nós saímos aí de zero, né? Quando foi criado o estado não tinha renda, o estado não tinha receita, vivia de transferências da União. Passamos por situações extremamente difíceis, mas aquilo que nós desenhamos lá atrás se consolidou, se cristalizou e fez o que é hoje o estado de Rondônia. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, aquele sonho lá atrás, eu vejo assim com extrema alegria e felicidade que nós tivemos uma participação muito importante, muito interessante nisso aí. Doutor Madeus, o senhor toca num assunto que até hoje é pauta de toda a campanha política. Desde que eu estou também, se eu estou a 53, eu estou a 40. Né? E nós acompanhamos, para e passo, várias campanhas de governo, que é a questão fundiária. Perfeito. Que é a questão da regularização da terra. Por que diabos, me perdoe o diabo, até hoje a gente continua com esse problema de dar a titulação, dar o título ao cidadão que foi chamado, que está aqui, que está na sua gleba, que está na sua terra, enfim. E ele precisa desse título para poder conseguir recursos, né, para fazer empréstimo, para fazer aquilo, para rodar a produção. Precisa, enfim, sem a titulação você é poceiro. Isso. Aí minha pergunta é essa. O senhor foi chefe da Casa Civil, o senhor já teve um poder de mando também. Por que não se resolveu isso quando pedir que a União transferisse essas terras para o estado de Rondônia? Isso é um processo. Dizem que Rondônia é um estado sem terra. O Coronel Teixeira dizia que era Rondônia Futebol Clube, porque não tinha patrimônio. Não tínhamos patrimônio nenhum, e de fato, porque o INCRA, quando que chegou, ainda era território federal, e pela legislação, o decreto-lei que criou os territórios federais, lá em 1943, ele dizia que passam para o domínio da União as terras dos territórios. Onde foi Guaporé, nós, Roraima, Amapá, e criaram lá um território de Iguaçu, que depois foi desfeito na Constituição de 46. Pegaram terras de Santa Catarina e Paraná e fizeram esse território. Na Constituição de 46 eles desmancharam. Passou para o domínio da União. Então, mas terras devolutas. Embora já houvesse a participação dos estados do Amazonas e do Mato Grosso, que haviam emitido esses títulos que eu já me reportei. Então, o que o INCRA fez? Entrou aqui e discriminou, elegeu glebas. Nessas glebas, ele discriminou, fizemos a ação discriminatória, que ela podia ser administrativa ou contenciosa, se houvesse algum tipo de resistência, e inscreveu no registro imobiliário em nome da União. E a partir, então, da inscrição em nome da União, você passa a identificar ocupações de particulares, faz o processo de regularização ou de legitimação de posse, tem uma pequena diferença aí, e emite o título. Foi o que nós fizemos. O INCRA, na minha época, era uma usina de fazer título. Tínhamos uma equipe de técnicos agrícolas, ia a campo, saía aquela turma toda com as mochilinhas que chamam de cacaio, né? Nas costas, entrava a mata dentro, saía todo mundo faceiro, voltava todo mundo baleado com malária, né? Mas traziam os laudos de vistoria, identificaram, fulano de tal, está em tal área, assim, traziam um croquis, fazia. A partir daí entrava o processo de identificação, topografia e título. Não tinha mistério. Agora, eu fico pasmo de ver hoje
esse marasmo em torno da regularização fundiária, porque, na verdade, para Rondônia sobrou muito pouco. O Roraima e Amapá, com a interferência, com a ação política que eles têm, conseguiram já fazer com que a União repassasse para os estados as terras que eles haviam arrecadado. Na sua opinião, falta esse empenho político da nossa bancada federal? Acredito que sim. Acredito que sim. A gente tá vendo? Ano eleitoral, né? Significa que a gente está elegendo pessoas muito... Já poderia ter esses vasos. É uma questão política. É política, claro que é política. Tem que haver uma ação coordenada, né? Botando essa questão pendente. Porque o que aconteceu? Se eu ainda houvesse a dinâmica e a estrutura que o INCRA já teve, provavelmente o INCRA poderia estar titulando. Mas, doutor Amadeu, eu entrevistei aqui o superintendente do INCRA. Ele falou que realmente falta estrutura, né, falta gente, eles não fizeram concurso há bastante tempo, exato. É defasado o quadro. No entanto, eu sei que há um convênio entre o governo do estado com o Instituto Federal que contrata pessoas, contrata servidores, que coloca à disposição do INCRA para que esses problemas sejam destravados. Pois é, mas se tu vai conversar com qualquer uma dessas pessoas, são absolutamente neófitos. Eles nem sabem nem o que eles estão fazendo. Então, o problema é de conhecimento. Não tem conhecimento. A legislação agrária nossa, ela é extensa e ela complexa, tanto complexa. Né? Então você tem que pegar lá, começa o primeiro diploma legal que nós tivemos sobre terras públicas, básico, tem aquela lei de terra lá de 1850 e tal. Não, o que mais relevante é um decreto-lei 9.760 de 1946. Ali trata sobre terras públicas. A forma, inclusive, de discriminação, a ação discriminatória para identificar terras de particulares, devoluta, transformar em terra da União. E, posteriormente, quando nós estávamos trabalhando com as dificuldades que estavam aparecendo, conseguimos, mas aí era um período de exceção, né? Era o regime militar. Chegava lá e empurrava, né? Nós precisamos disso aqui. Então veio a lei, se não me engano, 6383, que trata especificamente sobre o processo de discriminação de terras. Essa lei nos deu agilidade para a gente discriminar, identificar e registrar, levar ao registro imobiliário. De lá para cá, em cima disso, nós tivemos o Estatuto da Terra, foi muito importante, porque o Estatuto da Terra diz o seguinte, basicamente, vamos eliminar o latifúndio improdutivo e o minifúndio improdutivo. Que nós já tínhamos uma experiência lá de outros estados. Aquilo que a Constituição diz, da função social. A função social da terra, claro. Está lá descrito na Constituição. O problema, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, meu pai era agrimensor, meu pai mediu terra lá para entregar para colono. Eu nasci no interior do estado, no meio de índio lá, porque ele estava lá medindo lote para entregar. Mas fizeram pequenas propriedades, 25 hectares. Na primeira sucessão, na época não tinha televisão, o trem passava, apitava, aquele negócio, era 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, todo mundo tinha. Morreu o patriarca, morreu a mãe, 12 herdeiros, 25 hectares. O que aconteceu? Pequenas propriedades. Aí se tornam improdutivas. Né? Então, esse fenômeno poderia ser evitado na medida em que você passasse a trabalhar com áreas um pouco maiores. E foi o que nós fizemos aqui, mas já incentivados pelo Estatuto da Terra. Né? Então fizemos áreas de 100 hectares, priorizamos 100 hectares. E o que o senhor está falando me deixa, para dar de forma ilustrativa, você vê que deu certo em alguns municípios. Por exemplo, Cacoal. Cacoal você não tem grandes latifúndios. Não. Né? Mas você tem um município extremamente produtivo, de café riquíssimo, as pessoas vivendo muito bem. Padrão de vida. Né? Um padrão de vida bem... Você vê só pelo saneamento básico. Pois é. Você vê a cidade que deu certo. Ouro Preto também teve um processo que começou com os Nuares, né?
os núcleos de apoio... Vieram depois. Vieram depois, né? Vieram depois. Vieram depois, não é isso? Depois. Mas também extremamente produtivo você tem ao longo da BR-364 e também... Esse caso de Cacoal, por exemplo, é um caso interessante, porque ali naquela região nós tínhamos seringais, né? Então tinha um cidadão lá que tinha não sei se era uma licença de ocupação ou uma carta de aforamento do governo do território federal. E ele negociou isso, era 2.000 hectares. Ele negociou isso com um pessoal lá do interior de São Paulo, e esse pessoal estendeu isso para 1 milhão de hectares. Foram os irmãos Melhorança que criaram a colonizadora Itaporanga. Eu sei, me lembro. E saíram vendendo lá. É a origem de Espigão do Oeste. E aí eles saíram, e aí teve a nossa intervenção. Eu conheci a família Melhorança, lá em Espigão do Oeste. Gente boa, né? Gente boa. Mas fizeram um loteamento clandestino, né? E nós atacamos esse loteamento, e uma das formas de barrar foi criar ali em cima o projeto de colonização Ji-Paraná, era escrito GY Paraná, que é Cacoal. E ali nós fizemos, terra maravilhosa, eu andei lá, eu fiz vistorias na época, andei pelo meio do mato, a origem, Cacoal, tinha um cacau nativo ali, coisa maravilhosa. E daquilo ali nasceu o Cacoal. E é aquilo que nós estamos vendo, que é o projeto. Depois estendeu para Baitará e chegou até Rolim de Moura. Está tudo dentro desse contexto aí. Esse foi um trabalho que o INCRA fez, que nós fizemos, e que deu esse resultado aí. Cone Sul, fizemos lá a primeira licitação de terras públicas do Brasil. O capitão Silvio, um grande mentor nessa área, junto com o Canuto. O capitão Silvio era a área de regularização e legitimação de posse, e o Canuto era a área de colonização, projetos de colonização. Mas se casavam, trabalhavam juntos. Quem ajudou muito também nessa época foi o Amir Lando. Elegeram uma gleba lá, chamada Gleba Corumbiara, 3 milhões de hectares. Tudo riscado no papel, porque nós não tínhamos nada em termos de suporte. Essa maravilha que nós temos hoje aí, satélite, georreferenciamento, GPS. Pois é, eu ia dizer isso, quer dizer, e corrobora com aquilo que o senhor falou, que é falta de vontade política. Hoje você tem instrumentos fantásticos, tecnológicos, para resolver isso no computador. Exato. Computador, satélite, computador. Drone, você larga drone aí. Agora, outra questão do estado de Rondônia, que também, doutor Amadeu Machado, sempre aparece nas campanhas políticas, e deve aparecer de novo. Sempre aparece. O senhor foi presidente do Tribunal de Contas, o senhor deve conhecer muito bem esse assunto que eu vou abordar agora, que é a questão da transposição. Já enganaram tanta da gente, já mentiram, político faz um discurso lá na Câmara, manda aqueles releases horrorosos de assessoria de imprensa para ser publicado. Deputado federal fulano esteve lá brigando para sair a transposição. Sempre na época de eleição, né? Sempre na época de eleição. Vai aparecer um bocado agora falando que está resolvendo sua vida. Tudo mentira. O que de fato... O senhor deve conhecer a lei. Sim. Que é de 90, se é de 91, se é de 80, enfim. Tem várias... Tem a emenda constitucional e tem aquelas suplementares lá. O que de fato... O ex-funcionário de Berum, Serão. Eu conheço essa pronúncia. É o Ivo Cassol. Eu conheço essa pronúncia. Você vê como o hábito de fumar o cachimbo entorta a boca. Aí, eles têm alguma chance, ou é tudo papo furado, isso é tudo lorota? Se a gente olhar o texto legal, nós vamos encontrar lá na Lei Complementar 41, que criou o Estado de Rondônia, assumiu a União os servidores que estavam contratados até aquele momento. Passariam a ter. E eu acho que esse depois vieram com essa história até 87. Até 91. 91. Estão esticando. Aí querem trazer Beron,
Seron, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho isso aí uma balela. Uma enganação. É um negócio assim que às vezes eu converso com pessoas que têm essa esperança, porque estão vendendo isso. Estão vendendo uma falsa esperança. Mas sabe, chega a ser doloroso. Sabe? Sim. Não façam isso, porque não vai se realizar. Não tem suporte legal para isso. Salvo, claro, aquela história que nós temos lá no Congresso Nacional, dos jabuti. Tem lá uma MP que está precisando aprovar e tal, de repente enfia um jabuti desses aí, e quando dá conta, agora é legal, agora pode. Mas se nós olharmos dentro desse espectro que nós temos aí hoje, é o que está ali. Mais do que aquilo, é exceder, é fora da lei. É fora da lei. Então, quem vende essa esperança aí está maltratando o cidadão, o seu eleitor. Mas vende a esperança e tem o troco. Né? E o pior que são hoje, quer queira, quer não, mais velha, porque é a minha idade também. São pessoas que hoje ultrapassam os 60 anos e fica com esperança mesmo. Mas lógico, de claro, querer se aposentar pelo governo federal. Pelo governo federal. Que é uma vergonha a aposentadoria hoje, mesmo estadual, federal. Aquele negócio, não, o federal é mais seguro, é mais garantido, né? Porque o Hiperon pode quebrar, pode ter problema e tal. Então, escapulir para a área federal, com certeza, porque lá a situação é diferente. Mas eu não vejo possibilidade. Jurídica nenhuma. Não. Salvo isso que eu te falei. Não, já botei o C. Os cabas votam lá, mas depois vem uma arguição de inconstitucionalidade. E mata a pau. Passar pode até passar. E na política, como é que o senhor está vendo hoje o quadro, hoje, em Rondônia? Não vamos falar o nacional, não, porque aí tem muita gente já falando nacional. Olha, aqui eu estou vendo aí essa movimentação, nós estamos com várias candidaturas já, pré-candidaturas, né, que estão se apresentando, e eu tive uma discussão interessante outro dia com o João Paulo Viana, nosso cientista político, né? Professor Dauni. O JP, como ele fala, né? Ele tem está desenvolvendo uma obra aí dizendo por que Rondônia é um estado bolsonarista, né? Um estado de direita radical. Conservador. Mas não foi sempre assim. Não foi. Você pode ver que a questão ela é circunstancial. É momento. Nós tivemos, por exemplo, vinha na época de território federal, elegia um deputado federal. Tinha um. Vinha sempre do governo. Elegia fulano, era sempre do governo. De repente... Jerônimo Santana aparece. Aparece. E por que ele apareceu? Porque estava no auge aqui a mineração cassiterita, a garimpeirada enlouquecida, Porto Velho tomada de garimpeiro, tudo que chamava, né, de bamburrando na cassiterita. E as grandes empresas mineradoras atuaram, e o DNPM, que é o Departamento Nacional da Produção Mineral, que hoje é a Agência Nacional de Mineração, baixa uma portaria proibindo o garimpo manual da cassiterita em Rondônia. Bom, naquele momento nasceu Jerônimo Santana. O reclamo da sociedade. Tinha que ter alguém contra isso. Aí o Jerônimo foi eleito uma vez, duas vezes, foi o primeiro prefeito eleito de Porto Velho, foi o primeiro governador eleito de Porto Velho, sendo oposição ao regime militar. Aí não vamos tão longe, o que mais que nós tivemos? O governador Raup, MDB, Confúcio foi deputado federal várias vezes, prefeito duas vezes, governador duas vezes, senador. É um homem que... Mas eu tenho... Então, eu só queria dizer, esse espectro que tem aí, não, Rondônia é direita, é um momento. Roberto Sobrinho, PT, né, de carteirinha, nasceu, o Roberto nasceu petista, eleito uma vez e reeleito. Então, essa é uma balela dizer que isso aqui é bolsonarista.
é o momento, é a circunstância, é o problema, a aflição do agro, é a insegurança no campo, é o incentivo a isso, aquilo. Então, dentro desse espectro, nós temos hoje o quê? Candidaturas boas de direita, né? Marco Rogério, esse menino aí, o Adailton, o Wilton, está dentro disso aí. O Fúria. Eu já falei. O Adailton, o Fúria e o Marco Rogério. E aí, escapando um pouquinho, esse rapaz agora que saiu aí do MDB, mas é centro-direita, ele é centro-direita também. Pois é, eu ia lhe interromper para dizer isso. Eu não sei qual foi a discussão que teve com o professor da Universidade Federal do Rio, o João Paulo. Mas eu trabalho em política desde que cheguei aqui. E bem. Obrigado. A verdade a forma de falar está equivocada, mas é um Estado conservador, Estado de direita, porque as pessoas que foram eleitas eram de centro. Eu acho que Rondônia ele era de centro e foi nos últimos 20 anos que deu esse boom, aí sim, do agronegócio, das commodities, ele foi mais endireitando. Sim, sim. Em algumas prefeituras o PT ganhou. O PT ganhou já em 9 ou foi 11 prefeituras no Exatamente. estado. No entanto, Lula nunca ganhou. Tinha bancada. Sim. Lula nunca ganhou no estado de Rondônia. Ninguém do PT nunca ganhou. Então, eu não gosto dessa... Aí eu concordo com a sua opinião. Bolsonarista passa a ser apenas um adjetivo. Eu acho que é um estado conservador. Ele dá uma guinada mais à direita e nunca à esquerda. Em função da questão da propriedade. Sim, exatamente. Nisso que a gente está falando. E essa questão da propriedade, ela é, digamos assim, visceral, né? E tem mais, isso não é um fenômeno social apenas. Isso, aí eu concordo com o senhor, isso é circunstancial. Isso aconteceu em vários estados, São Paulo, no Sul. O PT já ganhou o governo do Rio Grande do Sul. Ganhou? Mais de uma vez. Já teve. Ganhou em Minas Gerais, são estados agrícolas. Só não ganhou em São Paulo, mas ele já ganhou a capital de São Paulo. Já. Não há É momento, é circunstancial. Agora, é um estado, Rondônia é um estado conservador, tanto do ponto de vista das influências religiosas, você tem denominações religiosas enormes, com forte apelo popular no estado todo. Por causa dessa questão agrária, né, que ela é central. Ela é central, concordo contigo. Ela é central. Concordo contigo. E aí, quando o contraponto são os movimentos sociais. Exatamente. Que estão definhando aqui. Não, eles definaram. Aqui. Você não. Nem o sindicato, nem o Sintero. Não tem mais nada. Eu me reporto mais especificamente, por exemplo, o MST. Não, eu estou dando só uma ilustração. Não tem mais. Esses ligas de camponeses. Isso é um negócio muito isolado. LCP, Liga de camponeses pobres. Mas isso aí gera... Que utilizam a violência. Gera os sentimentos de insegurança. Sim. Se alguém está apoiando esses caras, eu sou contra eles. Então está feito esse cenário tá aí. Mas voltando à questão de candidatos aí, é difícil nesse momento a gente dizer. Agora, vamos dizer assim, em termos de experiência, de gestão, tirando o Hildo, que já foi prefeito 8 anos, esse menino lá de Cacoal já foi também prefeito 7 anos. 5, 6 anos. 6,5. São experiências pequenas. A dimensão... Mas são exitosas, né? Porque eles saíram todos dois acima de 70% de... Sim, exatamente. Mas a dimensão do Estado é muito maior, né, do que o município, embora Porto Velho hoje é uma cidade que está aí com uma movimentação enorme, já tem um orçamento expressivo, né? Mas mesmo assim é pequeno para o contexto de Estado, mas já há uma experiência, né, gerencial. E
eu não sei avaliar o Marcos Rogério, embora seja um cara bem postado, né? Tem De discurso ele é bom. um discurso. Agora, gestão, a gente não sabe. Mas, para mim, fundamentalmente, o Robson, o bom gestor está no comando de um sistema, ele tem que ter a qualidade e a esperteza de montar uma boa equipe. Por isso que eu estou dizendo, a gente não sabe de gestão, porque os outros dois montaram, porque saíram bem avaliados. Se você tiver uma boa equipe, e acima de tudo que tenha confiabilidade e lealdade, sim, você não vai dar tiro no escuro. Você vai trabalhar em cima de situações fortemente iluminadas por essa equipe que está aí no teu entorno. Mas se você se assessorar mal, é desastre. E o Tribunal de Contas, sente saudade ainda? Não, eu não tenho saudade do Tribunal de Contas, não. Já estou fora, eu me aposentei em 2005. Eu estava com 58 anos quando me aposentei. E já estou agora com 78, né? Eu tive o meu momento, né? Trabalhei, dei a minha contribuição. Tenho certeza que foi uma contribuição dentro de um determinado momento. Eu tive utilidade, eu fui útil naquele momento. E depois ali, de certa forma, eu me desmotivei, sabe? Diante de algumas situações que aconteceram, eu perdi a motivação. E na hora que você se desmotiva, eu podia estar lá, né? Até 3 anos atrás. 75. Mas ia fazer o quê? Se eu me sentia desmotivado, deixei de ser útil. Continua advogando? Sim, eu estou advogando, estou tocando. Precisa, né? Eu tenho uma família muito grande, eu tenho muito. Não, e a gente para. E aquele negócio, eu falo que. Tem que dar utilidade. Na vida, para qualquer pessoa, você tem que se sentir útil. E é que nem andar de bicicleta, se parar, cai. Então, estou tocando, trabalho, estou com um escritório, tenho pessoas muito boas trabalhando comigo, uma equipezinha pequena, são mais 3 advogados, um filho meu, também Amadeu, um rapaz lá de Guajará-Mirim, gente muito boa, Moacir, que é de uma família tradicional de lá, e o Dalmo Roumier. Eu sei que também, filho do João Dalmo, com a Salma Roumier, né? Excelente advogado. Então nós estamos desenvolvendo uma atividade que eu considero muito sólida, né? E a nossa advocacia, ela se pauta muito por questão ética. Nós estamos vivendo, estamos enfiando um assunto no outro, né? Sim, nós estamos vivendo. O podcast é bom por isso. Nós estamos vivendo uma transição muito grave, muito séria, que é essa questão de inteligência artificial, né, Robson? Muito. É. Estou entrevistando, entrevistei o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e a discussão central, a inteligência artificial nas eleições, né? E ele lá discorre sobre isso, o doutor Raduan Miguel. Mas, doutor Amadeu, lamentavelmente você vê que o papo, a prosa, como você gosta de dizer, era 30 minutos. Olha para ali, ó, já estourou. Então, Amadeu, isso é um prazer, um deleite conversar com o senhor, principalmente sobre Rondônia. Né? Meio século nesse estado, acompanhando a evolução. E uma aula sobre essa questão fundiária, que é um problema seríssimo. E que vai ser pauta das eleições aqui. Que dá para resolver. Dá para resolver. Mas você tem que fazer buscar talentos, gente que conheça. Eu tenho gente aqui do tempo antigo que estão aí encostados, que poderiam dar uma contribuição fantástica para digamos, soltar essas amarras. Tem a memória. Não, e tecnicamente. Não, eu falo de memória técnica, é isso mesmo. Agora, eu vi, por exemplo, desculpa, eu vi outro dia, eu estive lá no INCRA, a cartografia que o INCRA tinha na minha época era um negócio assim fantástico.
Ah, eu quero ver tal área, assim. Porque, para começar, nós tínhamos uma malha, um mosaico que nos foi fornecido pela LASA, era Levantamentos Aerofotogramétricos S.A., que era uma empresa da Cruzeiro do Sul, aquela empresa, que fotografou. Aí a gente montava um mosaico para se achar onde é que a gente estava, né? E dali partir para trabalhar. A partir dali foram desenvolvidos trabalhos cartográficos, trabalhos de topografia, mas a coisa mais rude, né? Que hoje nós já falamos, a tecnologia que nós temos hoje é uma coisa espetacular. Bota o satélite lá. Trabalhava em cima daquilo e fizemos horrores. E trabalho positivo. Agora, hoje travou, não sai, não anda. Ah, entreguei 500 títulos, entreguei... Com isso que está aí, pelo amor de Deus, é uma situação que tem que ser resolvida. E aí depende da gente votar certo. Votar certo e vontade política. Querido, foi um prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast. É uma aula, literalmente, é uma aula sobre Rondônia e principalmente sobre essa questão fundiária no ano eleitoral. Né? O senhor deixa claro aquilo que eu já sabia mesmo, é falta de vontade política. E você, que vai votar esse ano, agora em outubro, a deputado federal e senador, preste atenção às palavras de quem conhece a história fundiária de Rondônia. Escolha certo. Porque tem gente boa aí, candidato. Tem um cara de tranqueira, mas tem muita gente boa. E eu volto a insistir. Quem estiver lá, que tenha a inteligência e a esperteza de buscar a melhor assessoria. Obrigado, doutor. Eu te agradeço. Continue lá, continue assistindo a gente em todas as plataformas digitais. Nós estamos na TV Rema, na TV Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan News, do site resenhapolitica.com. Bota lá, resenhapolitica.com. Também pelo site Co-Irmão, Rondônia Dinâmica. Então deixe lá seu... E nosso canal no YouTube, Resenha Política. Continue lá. Obrigado, querido.